Soldados russos adotaram no campo de batalha o apelido assustador, Morte Silenciosa. Não porque seja rápido, não porque seja poderoso, mas porque, quando percebem que está lá, já é tarde demais. Algumas unidades relatam não ouvir nada até os segundos finais. Outras nunca ouvem nada. Ao contrário da artilharia, mísseis ou drones tradicionais, muitos desses sistemas continuam caçando mesmo com tentativas de interferência ou bloqueio da Rússia. Isso está se tornando um problema sério para o Kremlin. Porque as armas que estão se espalhando pela linha de frente não são apenas mais difíceis de parar. Elas estão ficando mais inteligentes. E estão mudando a forma como as guerras são travadas. Entram em cena os drones e robôs autônomos, também conhecidos como morte silenciosa. Agora, para entender por que a Ucrânia está apostando nessas máquinas que basicamente podem pensar por si mesmas, você precisa entender o problema que essas máquinas foram criadas para resolver. Guerra eletrônica. Desde o início da guerra, ambos os exércitos encheram a linha de frente com drones FPV, pequenas aeronaves controladas remotamente que carregam explosivos e são guiadas ao alvo por vídeo. Eles são baratos, precisos e, por um tempo, mudaram o campo de batalha a favor da Ucrânia. Um drone que depende de um link de rádio é tão eficiente quanto esse link, e ambos logo aprenderam a atacar o próprio link. Sistemas de interferência cobrem toda a linha de frente, interrompendo a conexão entre drone e operador. Falsificadores corrompem a navegação por satélite, enviando coordenadas falsas ao drone ou bloqueando seu GPS. Em parte da guerra, essas defesas eletrônicas prevaleceram. Um drone bloqueado é um drone perdido, e nos trechos mais disputados da linha, a maioria das missões FPV estava falhando nos segundos finais antes do impacto, exatamente onde o bloqueio é mais ativo. Esse é o gargalo que a inteligência artificial foi trazida para romper. A ideia é simples, mesmo que a engenharia não seja. Se o drone não tiver piloto humano, nem link de rádio ao alvo, dê inteligência a bordo para que conclua a missão sozinho. Isso pode ser feito equipando-o com software de reconhecimento de imagem e navegação visual, permitindo que, após ser apontado para um alvo, ele voe sozinho o trecho final, reconheça o ambiente e corrija o curso mesmo sem sinal. A decisão passa para o próprio drone, tornando-o imune à interferência tradicional. O efeito dessa mudança é mensurável, e os números explicam por que toda brigada na Ucrânia agora quer isso. De acordo com Katerina Bondar, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, que estudou os sistemas autônomos da Ucrânia, adicionar esse tipo de autonomia terminal à navegação e ao direcionamento de alvos eleva a taxa de sucesso de um ataque de drone de cerca de 10 a 20% para aproximadamente 70 a 80%. Isso é uma melhoria de 3 a 4 vezes. Agora, 2 drones com IA fazem o que antes exigia 8 ou 9. Para um exército em desvantagem, esse multiplicador é crucial. Cada drone que acerta é um drone que você não precisou construir 2 vezes, um piloto que você não precisou arriscar e um alvo para o qual você não precisou enviar infantaria. Existe um segundo multiplicador escondido aqui. Como a IA assume as partes mais difíceis do voo, a exigência de habilidade do piloto diminui muito, o que é crucial para um país em crise de mão de obra. Você não precisa mais de um operador virtuoso para cada drone. E à medida que a autonomia melhora, a proporção entre operadores e máquinas começa a mudar de um piloto controlando cuidadosamente um drone para um operador lançando muitos de uma só vez. Analistas que acompanham essa tendência descrevem isso como um ponto de inflexão que se aproxima, o momento em que um único operador pode lançar 20, 50 ou 100 drones em uma ação coordenada. Esse é o momento em que a economia da guerra muda, pois separa o número de ataques do total de pilotos treinados disponíveis. É importante ser preciso aqui, porque essa é a parte da história que costuma ser exagerada. A Ucrânia ainda não construiu exércitos de robôs assassinos totalmente autônomos. O uso de inteligência artificial em armas está provavelmente em sua infância. Em 2026, ela é mais útil para reconhecer alvos, ajudando drones a identificar tanques camuflados em árvores e guiar a aproximação final por interferências. Por exemplo, dos cerca de 2 milhões de drones produzidos pela Ucrânia em 2024, apenas 10 mil tinham aprimoramentos de IA, e mesmo esses ainda precisavam de um humano para selecionar o alvo e iniciar a missão. Em 2026, a produção já tinha mudado de patamar, com planos de terminar 2026 com 7 milhões de drones anuais.
Mas a falta de dados precisos sobre drones com IA indica que eles são minoria na linha de frente. Ainda assim, não podemos ignorar o valor desses drones. Enquanto a guerra aérea mudava com a inteligência, uma revolução paralela avançava pelo solo. Robôs. A Ucrânia investiu muitos recursos em veículos terrestres não tripulados, robôs sobre rodas ou esteiras que transportam munição, evacuam feridos, carregam armas pesadas e, cada vez mais, realizam seus próprios ataques. Os soldados ucranianos que usam esses robôs aprenderam com seus prisioneiros russos. Os russos até chamam essas máquinas de morte silenciosa. Esse apelido destaca uma característica tática que merece análise, pois mostra por que um robô lento e desajeitado pode ser mais assustador que um rápido. Em um campo de batalha moderno, o principal alerta de um soldado é sua audição. Ele ouve o zumbido de um drone FPV, o motor de um veículo ou o chiado de um motor. Esse som te dá os segundos necessários para se proteger, mas um robô terrestre silencioso elimina esse aviso. De acordo com uma reportagem da CNN que acompanhou unidades ucranianas operando essas máquinas, soldados russos dizem que muitas vezes não conseguem ouvir os robôs se aproximando até que estejam a cerca de 10 metros. E um robô terrestre a 10 metros, carregando uma carga explosiva pesada, já está bem dentro do seu próprio raio de explosão. Quando você o ouve, ouvir já não te ajuda mais, não há mais tempo para reagir. Duas coisas ampliam essa vantagem. A primeira é a carga útil. Um chassi de 4 rodas pode carregar muito mais do que um pequeno drone aéreo, seja uma grande carga explosiva ou uma metralhadora pesada com centenas de munições. Então essa máquina chegando em silêncio também é desproporcionalmente mais letal. O segundo é o papel que o silêncio torna possível, a infiltração. Durante o ataque, a explosão dos primeiros robôs serviu de distração, enquanto outras 4 máquinas atravessaram a linha inimiga sem serem notadas, algo impossível para armas que se anunciam. O impacto psicológico é visível na forma como os defensores reagem. Um comandante ucraniano, operando sob o codinome Cyber, descreveu o uso de um robô contra uma posição inimiga. E vendo os russos entrarem em pânico, rastejando e colando o corpo ao chão, sem saber como reagir a uma ameaça que não conseguiam ouvir nem localizar. O silêncio tira de um soldado as duas coisas das quais ele mais depende: seus sentidos e seu tempo. O equipamento se destaca. A unidade do Cyber usa um robô com uma metralhadora Browning pesada em trilhos, cercada por câmeras que ampliam seu campo de visão. Ele pode se esconder na vegetação por dias, pois, diferente dos homens que substitui, não precisa de comida, água, nem se cansa ou sente cãibras. Só volta para a base por falta de munição, pois, ao esgotar os cartuchos, precisa recarregar. Durante a entrevista, a unidade do Cyber já preparava um sucessor mais veloz, capaz de atingir 16 km por hora e portar armas leves para combate. Em poucos meses, esses veículos deixaram de ser raridades para se tornarem quase padrão, transportando suprimentos, evacuando feridos e realizando ataques que antes custariam a vida de um pelotão. Esse último ponto é onde os robôs terrestres se conectam à lógica central de toda a estratégia ucraniana. Uma unidade de ataque robótica da 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia, designada NC-13, fez o cálculo com base em suas próprias operações. Em 164 ataques à unidade, estimou que teria precisado de cerca de 2.300 soldados de infantaria para alcançar o mesmo efeito que seus robôs proporcionaram, e esperava perder cerca da metade deles, mortos ou feridos na tentativa. Segundo o levantamento da unidade, as máquinas salvaram cerca de 1.000 vidas ucranianas. Isso explica por que Kiev está apostando tudo em automação. Cada ataque feito por um robô é um ataque sem mortes humanas, o que é importante, pois a Ucrânia iniciou a guerra em desvantagem. A Ucrânia relata que a escala dessa mudança é enorme. Em abril, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que as forças ucranianas realizaram a primeira captura de uma posição russa usando apenas robôs e drones, sem infantaria em terra. E acrescentou que desde o início do ano, máquinas não tripuladas realizaram cerca de 22.000 missões. São dados do governo ucraniano e afirmações presidenciais em discursos celebrando a indústria de defesa do país, com as ressalvas comuns a anúncios em tempos de guerra. A direção geral descrita é confirmada por repórteres no local e analistas no exterior, indicando que grande parte dos esforços da Ucrânia agora é realizada por sistemas não tripulados.
E no centro dessa transformação está o homem que Zelensky nomeou para acelerá-la. Mikhailo Fedorov tem 35 anos, está há 4 meses no cargo de ministro da Defesa e nunca serviu um dia sequer nas Forças Armadas. Sua experiência é em tecnologia, não em tática. Cresceu em Zaporizhia, cidade siderúrgica que é palco de intensos combates na guerra. Iniciou nos videogames na adolescência, criou uma empresa de publicidade digital antes de concluir a faculdade e virou parceiro do Facebook, vendendo anúncios segmentados. Zelensky o contratou primeiro para cuidar das redes sociais na campanha presidencial de 2019. Depois o nomeou, aos 28 anos, ministro responsável por digitalizar o Estado ucraniano. Ao assumir o Ministério da Defesa, levou consigo jovens assessores e analistas de dados de moletom, uma mesa de ping-pong no corredor e a visão de guerra de um fundador do Vale do Silício, vendo o setor como pronto para ser revolucionado. Assim como apps mudaram táxis e entregas, Fedorov acredita que a guerra pode ser reinventada ao transferir o combate para as máquinas. Em entrevista ao New York Times, Fedorov afirmou que só armas autônomas podem garantir a segurança mundial. Ele as comparou a armas nucleares, sugerindo que países que investirem em automação vencerão guerras futuras. É uma visão de dissuasão construída não em ogivas, mas em algoritmos. E vale ressaltar que essa é uma visão de onde Fedorov quer chegar, não uma descrição de onde a Ucrânia está hoje. O mesmo artigo do New York Times reiterou que naquele momento, a inteligência artificial nas armas ucranianas era, em sua maioria, uma questão de reconhecimento de alvos. O futuro autônomo é a aspiração. O tanque camuflado na floresta é a realidade. Por trás desse futurismo, há uma estratégia concreta de Fedorov, apoiada por Zelensky, para pressionar a Rússia a negociar. O New York Times relata que ela se chama Ar, Terra e Economia, e tem 3 pilares. No ar, interceptar pelo menos 95% dos drones e mísseis russos que chegam. No solo, matar ou ferir gravemente mais soldados russos do que Moscou pode repor. Na economia, atacar terminais de exportação de petróleo que financiam a guerra. É uma estratégia de desgaste, mas um tipo de desgaste matematicamente planejado. Fedorov chama essa fase da guerra de destruição direcionada, e ele definiu números para o objetivo. Segundo ele, no New York Times, a Rússia perdia cerca de 35 mil a 40 mil soldados por mês em meados de 2026, e seu objetivo é aumentar esse número para mais de 50 mil, o que acredita ser suficiente para interromper a invasão. Além disso, há a perda sistêmica de mão de obra que a Rússia enfrenta. Uma estimativa da inteligência britânica coloca o total de mortes russas entre 325 mil e 500 mil. O Estado-Maior da Ucrânia afirma que as baixas chegam a quase 1.400.000. Apesar de possíveis contestações, a Rússia não perdia tantos soldados desde a Segunda Guerra Mundial e enfrenta dificuldades para repô-los. Este é o ponto em que a matemática inicial da guerra se fecha em um ciclo completo. É tentador dizer que a situação simplesmente se inverteu, que a Ucrânia agora tem mais poder de fogo e mais soldados do que o inimigo. Isso não é verdade. A Rússia ainda possui o maior exército, com cerca de 1 milhão de soldados ativos e centenas de milhares próximos ou dentro da Ucrânia. Segundo avaliações, ela tem vantagem numérica no campo de batalha e reduziu bastante a diferença na produção de drones, igualando ou até superando a Ucrânia em algumas categorias. Antes de prosseguir, inscreva-se no The Military Show. Postamos vídeos diários sobre os principais eventos da geopolítica global. A verdadeira reviravolta é mais restrita e interessante do que uma simples inversão. A vantagem esmagadora que a Rússia tinha em fevereiro de 2022 foi reduzida a algo muito mais próximo da paridade. Nas tecnologias específicas que agora decidem a linha de frente, os sistemas não tripulados e a inteligência que os orienta, a Ucrânia, na verdade, tomou a iniciativa. Uma guerra que começou como uma disputa de números se tornou uma disputa de adaptação. E adaptação é o único campo em que o país menor tem se movido consistentemente mais rápido. Essa adaptação ocorre em uma base industrial diferente da tradicional de armamentos. Quando Fedorov visita exposições de defesa na Ucrânia, ele vê armas que parecem feitas na garagem de alguém, pois muitas realmente foram. Há bobinas de cabo de fibra ótica que permitem pilotar um drone por um fio de vidro, imune a interferências por não usar sinal de rádio. Existem drones de vigilância do tamanho da mão, armas em balões e veículos terrestres não tripulados que lembram uma mesa acoplada a um tratorzinho.
Tudo precisa ser barato e descartável, porque em uma linha de frente saturada de drones, muitos deles serão abatidos ou explodidos antes mesmo de alcançar o alvo. O gênio dessa abordagem está na disposição de construir barato, perder sem restrições e iterar rápido, não em uma arma específica. Fedorov fez da guerra uma fonte de dados, que pode se tornar um dos ativos mais valiosos de longo prazo da Ucrânia. Os combates criaram um vasto arquivo de imagens do campo de batalha, com milhões de vídeos de batalhas registrados por drones de vigilância e ataque, incluindo registros de como as pessoas agem nos momentos finais ao se aproximar um drone. O Ministério da Defesa passou a compartilhar esses dados com empresas de países aliados, permitindo que treinem modelos de IA com dados reais de combate, no projeto Avenger Labs. Isso também mostra um futuro onde o maior espólio de guerra não é o território, mas os dados de treinamento. Mas apesar de todo o impulso por trás da visão de Fedorov, ela esbarrou em algo que ela não consegue simplesmente atropelar: os próprios comandantes militares ucranianos. A discussão futurista sobre guerra de robôs gerou resistência nas forças armadas, levando analistas a apontar disputa de poder entre o ministro e generais. A objeção do campo não é sobre a inutilidade da tecnologia, mas sim que a transição para batalhas não tripuladas ocorre mais lentamente na prática do que Fedorov afirma. A discussão sobre campos de batalha vazios, dominados por máquinas, pode soar distante da guerra real, que ainda envolve trincheiras enlameadas e corpos destroçados. Mas o quadro nem é tão unilateral assim. O comandante-chefe da Ucrânia, General Oleksandr Syrskyi, seguiu vencendo batalhas com táticas tradicionais de armas combinadas, blindados e manobras de infantaria, métodos que garantiram grandes vitórias à Ucrânia no início da guerra. Muitas brigadas da linha de frente adotaram todas as vantagens tecnológicas disponíveis. O comandante da Brigada K2, pioneira no uso de drones FPV, elogiou ter um ministro da Defesa jovem e tecnológico, que entende as unidades e não precisa de explicações. A guerra acontece no espaço entre essas posições, não sendo uma escolha simples entre homens e máquinas, mas sim uma integração confusa e disputada. E vale lembrar, por trás de tudo isso, por que as máquinas estão sendo utilizadas em primeiro lugar. Os robôs não são uma demonstração de força, mas uma resposta ao cansaço. A CNN relatou 2 soldados ucranianos que ficaram mais de 11 meses em trincheiras na linha de frente sem rodízio, sendo caçados por drones e sem sacos de areia para construir defesas que os manteriam vivos. Um deles caminhava 32 quilômetros até um local seguro ao amanhecer, sem falar com a esposa há quase um ano, só se comunicando por mensagens de rádio gravadas. Esses são os homens que a automação busca poupar. Robôs existem por falta de soldados e porque os que restam já estão além dos limites humanos. O motor da revolução não é o entusiasmo pela tecnologia, mas a escassez de homens e a falta de disposição para sacrificá-los. Isso nos leva ao ponto para onde Fedorov acha que tudo caminha e a inquietação que acompanha. Na visão dele, a zona de morte, aquela faixa de quilômetros de largura ao longo da linha de frente, onde qualquer coisa que se move é caçada por drones, acabará ficando completamente vazia de seres humanos. Máquinas lutarão entre si por terra e ar, e as perdas humanas nessa guerra serão consideradas insustentáveis, forçando o conflito a evoluir para algo quase sem sangue, favorecendo quem automatizar primeiro. É uma visão sedutora, e é o desfecho lógico de tudo o que a Ucrânia construiu. Também é, como o New York Times fez questão de observar, o tipo de visão que deve ser vista com cautela, porque as guerras raramente seguem uma lógica clara. Elas seguem caminhos imprevisíveis, e remover o julgamento humano, dando à máquina o poder de decidir matar sozinha, pode aumentar essa imprevisibilidade em vez de controlá-la. Organizações de direitos humanos traçaram um limite rígido contra armas que selecionam e atacam alvos sem um controle humano significativo. E é exatamente esse limite que a aspiração de Fedorov aponta para ultrapassar. A Ucrânia trava uma guerra assistida, não autônoma, usando inteligência para ampliar sua força em uma frente maior e desgastar um inimigo superior mais rápido do que ele pode se reabastecer. A tática parece funcionar, segundo relatos de mortes silenciosas que não podem ser evitadas. Mas a verdadeira dimensão da inovação ucraniana em drones não está na linha de frente, e sim no que pode ser alcançado em ataques de longo alcance. Para saber mais, confira este vídeo. E por fim, inscreva-se no The Military Show para mais notícias diárias.